Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 308 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista e diretor espiritual da Santa. Nós estávamos descrevendo os últimos tempos de Santa Gema sobre a Terra e os ataques que o demônio estava desferindo sobre Santa Gema, né? Então, continuando aqui de onde a gente parou, próximo ao final da página 308, de vez em quando, o Divino Mestre, para animá-la e tranquilizá-la, lhe aparecia e, falando claramente, dizia: por que, minha filha, em vez de te entristeceres com as perseguições de teu inimigo, não aumentas a tua esperança em mim? Humilha-te debaixo de minha mão poderosa, sem te deixar abater pelas tentações. Resiste sempre, sem te deixar vencer. E se a tentação perseverar, persevere também na resistência. A luta conduzir-te-á à vitória. Outras vezes era o seu anjo da guarda que se apresentava para lhe dar algum conforto, e conforme ela me escrevia, com essas suaves visitas, sentia-se reanimar. Mas essa aventura durava poucos momentos, e a sua alma recaía logo nas trevas. O tentador reaparecia, ainda mais furioso do que antes. Assim se passavam para a pobre paciente os dias, as semanas e os meses, dando-nos ela o exemplo da mais admirável paciência e motivo de salutar temor, pelo qual nos poderá suceder a nós, que não temos os merecimentos de Gema, a terrível hora da morte. Quanto às dores e outros sofrimentos físicos provenientes da doença, a virtuosa donzela nem pensava neles. Nunca se mostrou aborrecida ou cansada, nem com o rosto abatido, como geralmente se apresentam os doentes. Pelo contrário, conservava sempre o seu ar de contentamento e o seu sorriso angélico. Nunca demonstrou ficar acabrunhada com as diversas crises da enfermidade, nem deixou escapar do peito os gemidos e suspiros que a força da dor arranca inconscientemente aos enfermos, até mesmo aos mais corajosos. Nunca pedi o menor alívio, nem ao menos que virassem-na na cama, que a aliviaria do incômodo de estar na mesma posição. Mostrava-se sempre satisfeita com a assistência que lhe prestavam, ainda que, por falta de combinação, chegavam a deixá-la só uma noite inteira, ou quando mais necessário era algum caridoso serviço. Para evitar esse último inconveniente, recorreram afinal às boas irmãs enfermeiras Barbantini, que, com a sua habitual caridade, se encarregaram de todo o seu tratamento e a assistiram até o fim. Uma delas, maravilhada da heróica paciência da serva de Deus, dá-nos este testemunho. Em todo o tempo que tive a consolação de assistir à querida Gema na sua última doença, nunca lhe ouvi proferir uma queixa. No princípio, somente eu a ouvi
algumas vezes dizer: Meu Jesus, não posso mais. Mas dizendo-lhe eu que com a graça de Deus tudo é possível, não repetiu mais aquelas palavras. E quando uma pessoa presente, tomada de compaixão, dizia: Pobrezinha, não pode mais. Sim, ela respondia depressa: Ainda posso um pouquinho. Entretanto, continua a irmã, eu a vi em tais sofrimentos, que me parece não serem mais terríveis os do purgatório. Neste dilúvio de males e lutas atrozes, a virtuosa enferma achava facilidade em se entreter familiarmente com Deus, com a mesma calma e suavidade de espírito que costumava no tempo das maiores consolações. Oh, onde estás, Jesus? Dizia habitualmente no fim de cada combate com o inimigo infernal. Não receis que eu vos esqueça. Vós o sabeis, Jesus. Vós vedes o meu coração. Ela proferia essas e outras semelhantes palavras com os braços abertos e os olhos fixos no céu, além de uma expressão de indizível ternura. Depois, voltando-se para Nossa Senhora, dizia: Minha mãe, assegurai a Jesus que eu lhe guardarei a minha palavra e lhe serei fiel. Por vezes, sentindo-se de repente atacada pelo inimigo com mais vigor, exclamava com a mesma afetuosa confiança: Ó Jesus, se é do vosso gosto, dai-me uma pequena trégua, ó Jesus. Tais aspirações se sucediam sem interrupção, às vezes articuladas, porém frequentemente interiores. Não sabeis, Jesus, que sou toda vossa? Certa vez, uma irmã assistente, que lhe ouviu tais expressões, lhe perguntou: Se Jesus vos desse a escolha entre ir já para o céu, cessando todo o sofrimento, ou ficar aqui continuando a sofrer para a sua maior glória, que escolheríeis? Gema, com vivacidade, respondeu: Antes sofrer do que ir para o céu, desde que o sofrimento seja por amor de Jesus e para glorificá-lo. Durante as longas horas da noite, Gema instava com a irmã para que rezasse em voz alta diversas orações. Vamos, irmã, vamos, rezemos. Não nos ocupemos de mais nada, mas de Jesus somente. As boas religiosas, entusiasmadas em ver tanto fervor numa pobre donzela, já quase moribunda, disputavam-se na consolação de servi-la, porque asseguravam que recebiam tanta edificação e conforto com tão santo exemplo que não sentiam nem cansaço nem incômodo. Demos a palavra a uma delas, a irmã Camila. A impressão que me deixou essa jovem é que ela era um conjunto de todas as virtudes. Durante todo o tempo em que lhe dispensei os meus cuidados, foi para mim uma edificação contínua. Observei que ela possuía uma ciência profunda da vida espiritual e da vida mística. Conversando com ela, que não falava de assuntos que não eram celestiais, sentia grande conforto para o meu espírito, parecendo-me ouvir falar um anjo. Suas expressões eram sempre tão claras, exatas e frisantes, que não se poderia esperar melhor de um teólogo. Se eu lhe recordava o exemplo de Jesus para animá-la a sofrer, então seu rosto se inflamava, desabrochava em seus lábios um doce sorriso e parecia não sofrer mais. Tão delicioso era o enternecimento que a lembrança de Jesus despertava no seu coração. Aqui essa irmã chama atenção, né? Para que não se poderia esperar melhor de um teólogo, né?
Então, a Santa Gema não estudou teologia, né? E certamente ela recebia esse conhecimento, né, por ciência infusa. Nosso Senhor comunicava diretamente isso, né, a Santa Gema. E é óbvio que ela era um exemplo vivo, né, das coisas que os teólogos descrevem, né, da vida mística. Não só nas consolações, mas também nos sofrimentos, né, nos intensos sofrimentos. De ordinário, os sentimentos que se exalavam de sua alma eram os de uma profunda compunção. Muitas vezes, dizem as testemunhas, via-se que ela tremia com o pensamento dos seus pecados. Durante todo o curso da doença, essa lembrança a enchia de terror, e não era possível ouvir, sem ficar comovido, as palavras ternas e ardentes que escapavam de seus lábios. Ó Jesus, ela exclamava, quantos pecados! Não os vedes, Jesus? Mas a vossa misericórdia é infinita. Vós me os tendes perdoado muitas vezes. Vós me perdoareis ainda agora. Em seguida, com os olhos cheios de lágrimas, dirigia-se à Santíssima Virgem. Minha mãe, quando eu me apresentar diante de vosso divino Filho, dizei-lhe que tenha compaixão de mim. Sua oração jaculatória, mais comum, de dia e de noite, era esta: meu Jesus, misericórdia. Outra irmã enfermeira fez esta declaração: a virtude que mais resplandeceu em Gema durante a sua doença e que mais vivamente me comoveu foi a sua grande humildade. Esses depoimentos das enfermeiras, das irmãs enfermeiras, nos mostra que esse sofrimento de Santa Gema, essa observação que as irmãs fizeram, não é, ao longo da doença, eram para elas, né, como que um curso, né, das virtudes cristãs, um curso sobre as virtudes cristãs, um curso prático, né, sobre as virtudes cristãs. Finalmente, a oração da admirável jovem era ininterrupta. Quando alguém ao seu lado lhe sugeria santos pensamentos, ela se voltava para um grande crucifixo pendurado na parede do lado direito do seu quarto, ou para uma imagem da Santíssima Virgem, colocada defronte da sua cama, e rezava em voz alta. Se cansada de falar, ela calava. Compreendia-se pela expressão do rosto que os seus colóquios com o Senhor continuavam com o mesmo fervor. Monsenhor, dizia ela, me aconselha a rezar. Monsenhor, dizia ela, me aconselha a rezar com o coração quando não posso com os lábios. E assim faço. Antes de perder a vista, Gema se aplicava às vezes a uma leitura piedosa. E vendo-a um dia com um livro na mão, a sua tia lhe perguntou: lês, Gema? Sim, minha tia, eu leio a preparação para a morte. Provavelmente do Santo Afonso, né? Não sei aqui. Ele tem um livro, né, clássico sobre preparação para a morte. Com efeito, durante a doença, fazia impreterivelmente cada tarde aquele exercício. Mas dize-me, replicou a tia, não sentes pesar em morrer? Oh, não, respondeu Gema. Nada mais me prende neste mundo. Mas não era somente com Deus que se comprazia a piedosa Virgem de falar no meio de suas acerbas dores, mas também
com as pessoas. Quando não estava rezando ou sustentando algum combate espiritual, porque quanto aos sofrimentos físicos não lhes dava atenção, era toda cheia de amabilidade para os que a rodeavam, edificando-os, conforme já vimos, com santas conversações, e esforçando-se por lhes suavizar a dor que mostravam sentir pelo seu lamentável estado. A tia, que chorava junto ao seu leito, dizia: Minha tia, eu conheço bem o seu caráter e sei quanto é compadecida vendo-me sofrer. Sofre também muito. Afaste-se, retire-se. Sim, façam com que ela saia. Ela sofre demais por minha causa. Não a deixem mais vir para perto de mim. Respondia a todos os que a interrogavam com palavras amáveis e até com ditos chistosos. Aos gracejos com que frequentemente procuravam distraí-la, respondia também com gracejos, ou às vezes com um riso gostoso. Quando os filhos de seus benfeitores iam vê-la, Gema os acariciava afetuosamente e lhes davam doces e bolos com que a tinham presenteado e que ela guardara especialmente para eles. Um dia recebeu a visita da única irmã sua que ainda sobrevivia, e esta, ao vê-la em tão triste estado, caiu num pranto desfeito. É a irmã, nos informa aqui a nota de pé de página, a irmã Angelina Galgani, que teve a graça de estar presente na canonização de Santa Gema. Não chores, Angelina, lhe disse a paciente enferma. Acalma-te, isso não é nada. Peço-te perdão dos maus exemplos que te tenho dado. Essas palavras redobraram a comoção da irmã, que por sua vez pediu perdão de qualquer falta. Gema a tranquilizou. Não penses nisso, Angelina. Sê boa, é o que te peço. E se despediram. Enfim, mostrava-se sempre cheia de gratidão e deferência para com as irmãs que lhe prodigalizavam seus cuidados. E ainda que a sua natureza franca e simples fosse avessa, né, aos cumprimentos, todavia a expressão dos seus olhos revelava como tinha o coração compenetrado de profundo reconhecimento. Um dia, ela ouviu sua mãe adotiva dizer à superiora dessas irmãs, né, as irmãs que cuidavam dela, né? Para as recompensar, eu saberei cumprir o meu dever. Gema interrompeu com vivacidade, exclamando: Não, não. Quantas irmãs, eu penso nelas junto de Jesus. Então a Gema estava falando, né? Não precisa recompensar, não, porque eu já estou cuidando disso, né? Diretamente com Jesus, né? Para qualquer pessoa que lhe prestasse o menor serviço, repetia: Sede bom, e não duvideis que eu me lembrarei de vós aos pés de Jesus. Quando eu estiver com Jesus, não me esquecerei do que me fazeis agora. No último período da doença, Gema, pela extrema fraqueza, caía muitas vezes em síncopes e em delírios. O demônio aproveitava-se desses momentos em que era impossível a reação para atormentá-la ainda mais com terríveis fantasmas. Mas mesmo nesse estado de prostração, Gema sabia entoar o seu habitual grito de guerra para repelir as malignas sugestões. Viva Jesus! Toda de Jesus, somente Jesus. Observavam que na maior força do delírio apenas lhe falavam em Deus e logo voltava a si, respondendo tão a propósito como se estivesse com o espírito perfeitamente são.
O mesmo acontecia quando por si mesma, cooperando a graça, se entretinha em algum elevado pensamento de Deus. Então, a inconsciência cedia lugar à razão, e do delírio passava-se repentinamente a palavra sublime de alto misticismo. Assim aconteceu uma vez, quando ficou fora de si, por um violento acesso de tosse que parecia querer sufocá-la e fazer-lhe estalar o peito. Passou a dizer palavras incoerentes e gracejos quando uma pessoa da família, por perto, a contemplava com compaixão. Ela também, lançando com amor o seu olhar sobre a jovem, lhe disse: Aprende, Eufêmia, como Jesus quer ser amado. Era esta donzela a predileta de Gema. Aqui tem uma nota dizendo quem é a Eufêmia, né? Trata-se da já citada Eufêmia Giannini, venerável madre, Gema de Jesus, monja passionista e depois fundadora das Irmãs de Santa Gema. Então, era esta donzela a predileta de Gema, a confidente de todos os seus segredos, que assistiu assiduamente em todo o tempo de sua doença. Esteve presente nos seus últimos instantes e recolheu o seu espírito como uma preciosa herança. Mas voltemos ao nosso Calvário, à nossa Santa Crucificada, para acabar de edificar-nos e ver como morrem os santos. Então aqui nós chegamos ao capítulo 23, né? Que é o capítulo, acho que o último capítulo do livro, sim, né? E que trata de quatro dias, né? A descrição dos últimos 4 dias, de 8 a 12 de abril de 1903, né? E aqui para o final da vida dela mesmo, né? A cruel doença já percorreu seu período. Gema não tem mais do que um sopro de vida. Todo o seu corpo está entregue à dor. A palidez da morte cobre o seu rosto e ela jaz imóvel sobre o leito numa atitude tão enternecedora que lembra o próprio Jesus expirando na cruz. 4 ou 5 dias antes da morte, ela se tornou tão pesada que 3 pessoas robustas e os próprios moços da casa custavam levantá-la da cama. Quando, pela sua delgada estrutura e extrema magreza, reduzida a pele e ossos, deveria ter sido possível carregá-la até por uma criança. Temos lidado com tantos doentes, diziam as irmãs, e nunca vimos esse fenômeno. Aqui tem uma nota explicando isso, né? Que já aconteceu é o fenômeno inverso da levitação, né? E que já aconteceu com outros santos. Aqui a nota. Chegaram a fazer esta observação a própria Gema, que, bem podendo saber a razão, respondia ingenuamente: não sou eu, ficais certos, que peso assim. É bem provável que o demônio tivesse a mão nesse negócio, por maldade, a fim de aumentar os sofrimentos da pobre vítima. De fato, logo que expirou, voltou ao seu peso natural. Chegando à quarta-feira santa, 8 de abril, Gema parecia levemente estática, com os olhos fixos de vez em quando no céu, e exclamava com ansiedade abrasada: Jesus, Jesus. De repente, entrou num desses grandes arrebatamentos, tão frequentes em sua vida, mas de curta duração. Voltando a si, a irmã lhe perguntou se naquele momento Jesus lhe tinha consolado. Ela ingenuamente respondeu: Oh,
Muito, irmã. Se vos fosse dado a contemplar a menor parte do que Jesus acaba de me mostrar, que gozo seria o vosso. E falando assim, a testa religiosa estava toda transfigurada. No mesmo dia, ela recebeu o sagrado viático com grande sentimento e devoção, abstendo-se, porém, como era seu costume, de qualquer manifestação exterior de piedade fora do comum. Desde o dia 23 de março, em que pela última vez tinha saído para ir à igreja, não tinha mais comungado. Assim, pedia com instância para comungar no dia seguinte, Quinta-feira Santa, dia tão solene para seu coração, e como o sacerdote tivesse alguma dificuldade em administrar-lhe a Sagrada Comunhão, pela segunda vez, em forma de viático, ela, de bom grado, para não se privar desse divino conforto, ficou em jejum, suportando a sede ardente que a devorava. Uma testemunha diz que parecia uma santa, assentada na cama, com as mãos postas, os olhos baixos, o semblante radiante e o sorriso nos lábios, apesar da violência do mal que a consumia. Logo que recebeu a sagrada hóstia, entrou num profundo recolhimento que se tornou estático, embora não tão absorvente, pois conservava a facilidade de responder por momentos a quem lhe falava de assuntos santos. Durante esses êxtases, parecia-lhe ver uma coroa de espinhos e disse: antes que estejas terminada, porquanto ainda tenho que passar. Voltando-se para a irmã, acrescentou: oh, que dia o de amanhã, Sexta-feira Santa. Rompeu esse dia pelas 10 horas da manhã, a senhora que a assistia, sentindo-se extenuada de cansaço e de insônia, quis retirar-se para repousar um pouco, mas a moribunda lhe suplicou: não me deixes enquanto eu não estiver pregada na cruz. Tenho que ser crucificada com Jesus. Jesus disse-me que seus filhos devem morrer crucificados. A senhora ficou, e pouco tempo depois, Gema cai num profundo êxtase. Estendeu pouco a pouco os braços e permaneceu assim por 1 hora e meia. Em seu semblante resplandecia uma mistura de dor e de amor, de desolação e de calma. Não fala mais, porém, que de expressivo não tem toda a sua pessoa. Está agonizando com Jesus na cruz. Os assistentes, atônitos, a contemplam sem nunca saciar-se. Imaginai, escreveu-me um deles, Jesus crucificado, moribundo. Tal era a fisionomia de Gema neste momento. Continuou a sofrer penas mortais por todo aquele dia, na noite seguinte e na manhã do sábado. Parecia que devia expirar de um momento para outro, sob a violência de espasmos terríveis, e mais ainda das angústias interiores. Às 8 horas do sábado santo, administraram-lhe a extrema unção, estando ela com pleno conhecimento e acompanhando com singular devoção as orações da igreja e esforçando-se em responder, embora com voz extinta, o melhor que lhe era possível. A maior dor que sentiu o Salvador na sua agonia na cruz, dizem os santos, foi o abandono aparente de seu Pai Celeste. Abandono por demais real, na parte dos homens, a ponto de se queixar do alto do duro madeiro. E Gema devia também assemelhar-se neste ponto a seu divino mestre. O leitor ter-se-á provavelmente admirado de como nesse transe terrível
não se achasse ao lado da moribunda, nem seus confessores, diretores ou pai espiritual, mas somente algumas senhoras caridosas que ali estavam, não por se compadecerem de seus sofrimentos, do que para lhe oferecer algum conforto. Mas assim aconteceu porque Deus o determinou para completar o martírio e os merecimentos de sua predileta serva. O sacerdote da igreja mais próxima lhe levou o viático e não voltou mais. O vigário da freguesia administrou-lhe a extrema unção e retirou-se, tornando a aparecer no seu último momento para fazer a recomendação da alma. Esse livro tem muita coisa de erro, meu Deus. O confessor extraordinário, chamado por ela, ouviu-lhe a confissão em poucos minutos e não voltou. O confessor ordinário, que era o único que conhecia todos os mistérios de sua alma, tendo-a dirigido desde criança, e que, portanto, poder-lhe-ia ser de tão grande auxílio e conforto no meio de tantas penas espirituais, dores, tentações e combates, só apareceu alguns momentos, por mais que a pobre donzela, com instância, suplicasse que não a abandonasse. Quanto a mim, afastado de Luca e ignorando o iminente perigo e a grave necessidade, não pensei nem em ir vê-la, nem escrever-lhe cartas que a confortassem. Assim Gema se achou isolada, sofrendo só com Jesus. No princípio, sentindo-se mal, ela reclamou a minha presença e pediu que me telegrafassem. Mas advertida interiormente que Deus queria ainda esse sacrifício, não manifestou mais nenhum desejo a esse respeito. Quando lhe falavam de mim, depois de exprimir com um amável sorriso que eu estava presente no seu espírito, dizia: eu não peço mais nada. Fiz a Deus o sacrifício de tudo e de todos. Agora preparo-me para morrer. Deus também retirou-se por sua vez, não fazendo mais descer nem um raio de luz sobre o seu espírito, nem uma centelha de consolação sobre o coração daquela mártir. Assim, aniquilada pela veemência do mal, esmagada sob o peso de imensas dores, atormentada em todas as faculdades da alma e do corpo, pelos inimigos infernais, sem conforto, nem do lado do céu, nem do lado da terra, esta inocente mártir, erguendo a voz desfalecida, exclamou: agora é certo que de todo não posso mais, Jesus. Recomendo-vos, minha pobre alma, Jesus. Era o consumatum est e o immanus tuas. Expressões do Salvador, né? Do Nosso Senhor na cruz, né? Morrendo na cruz. E foram as últimas palavras de Gema. A vítima estava inteiramente consumida, só lhe faltava dar o último suspiro para completar o seu sacrifício. Passou meia hora. Gema está assentada sobre a cama, com a cabeça apoiada sobre o ombro de uma das senhoras suas benfeitoras. Sua jovem confidente Eufêmia, de joelhos diante dela, como Madalena, aos pés de Cristo na cruz. Segura suas mãos, ora apertando-as ao coração, ora inclinando sobre elas a fronte. A irmã assistente e as outras pessoas piedosas da família, tanto os homens como as senhoras, conservavam-se em pé, contemplando tão sublime cena. Gema parecia adormecida e calma, quando de repente, enquanto todos os olhares
estavam fixos em seu rosto angélico e ainda belo, apesar do estrago de tão prolongada doença. Seus lábios se entreabrem num doce sorriso. Inclina suavemente a cabeça para o lado e deixa de viver, como nos diz o Evangelho de Jesus na cruz. E inclinato capite traditit spiritum. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito, né? Entregou o espírito. Logo, a sua bela alma recreada, como tendo a firme confiança pela presença visível do seu caríssimo Jesus, da sua celeste mãe, do anjo custódio, que lhe foi tão familiar durante a vida, de São Paulo da Cruz, que tantas vezes invocou nos seus últimos momentos, e do bem-aventurado Gabriel, de quem foi sempre devotíssima, carregada de coroas e de palmas, voou para o seio de Deus. Ninguém, a princípio, percebeu que ela havia falecido, pois além de não ter precedido a menor agonia ao exalar o último suspiro, não fez nenhum esforço, nem contorção, e não deu o mais leve sinal de opressão que denotasse sufocação ou asfixia. A sua morte foi como um beijo de despedida que a sua alma inocente dava ao seu puríssimo corpo. Em poucas palavras, foi o que se exprime nos Salmos: o sono dos diletos do Senhor. Deu-se esta bem-aventurada morte a 1 hora depois do meio-dia do sábado de Aleluia, que naquele ano de 1903 foi no dia 11 de abril. Gema tinha dito uma vez à sua tia: pedi a Jesus que me fizesse morrer numa grande solenidade. Quão belo deve ser morrer numa grande solenidade! E eu acrescento: que consolação morrer na solenidade da ressurreição de Jesus, depois de ter santificado a Sexta-feira Santa sobre a cruz, participando de todas as suas dores. Ó bendita Virgem, fazei que nós também tenhamos esse amor do sofrimento de Jesus, sem o qual não se pode entrar na sua glória. Do céu, onde estás agora, não te esqueças das promessas que fizeste aos que te serviram e ajudaram na tua santificação. Isso é uma pequena oração que, de vez em quando, o Padre Germano introduz aqui no texto, né? Esta agora, uma oração a Santa Gema, né? Morta a Santa Jovem, as irmãs prestaram os últimos serviços ao seu cadáver e, por inspiração de quem conhecia a fundo os íntimos desejos do seu coração, que se resumiam em ser religiosa passionista, vestiram de preto, colocaram sobre o peito um crucifixo e sobre o coração o emblema da paixão, que é o principal distintivo daquele instituto. Então ela foi vestida praticamente com o hábito, né? Ornaram a sua cabeça com uma grinalda de flores, puseram um rosário no pescoço, uniram-lhe as mãos junto ao peito, do mesmo modo que ela ficava quando absorta em êxtase. Conservou-se impresso em sua fisionomia aquele gracioso sorriso com o qual exalou a sua alma. E o seu corpo, respirando não sei que de celestial, assim preparado e adornado, parecia de uma pessoa viva que dormia tranquilamente ou estava arrebatada dos sentidos em íntima comunicação com Deus. Espalhada
esta triste notícia, muitas pessoas foram rezar junto do leito fúnebre. Os meninos da família que a tinham hospedado acudiram imediatamente e não podiam enxugar as lágrimas. Até os menores de 4 e 5 anos queriam beijar-lhe as mãos e, comovidos, diziam: Gema, Gema. O velho sacerdote, membro daquela família de que já falamos e que mais do que ninguém amava e venerava aquele anjo, encerrou-se naquele pobre quarto e lá permaneceu imóvel todo o dia da Páscoa, a chorar e rezar, até que o bendito corpo foi levado ao cemitério. Entre as muitas pessoas que compareceram, apresentou-se aquele digno sacerdote, a quem a boa Gema, cruelmente atribulada pelo espírito maligno, chamou para fazer a sua confissão geral. À vista da falecida Virgem, foi tal a reverência que sentiu que, atirando-se de joelhos a seus pés, exclamava: Gema, tem a teus pés um grande pecador. Reza a Jesus por mim. Esse é o sacerdote que a confessou, né? Pouco antes, né? Outros eclesiásticos e seculares tocavam com rosários em sua fronte para guardá-los como preciosa lembrança, relíquia, né? Aí todo mundo que a conhecia, obviamente, ia fazer isso, né? Continuou a concorrência durante todo o dia, tirando alguns flores da coroa que tinha sobre a cabeça e, por devoção, encostando nas suas mãos e nos seus pés. Outros lhe cortavam os cabelos, e a tal ponto era o desejo de possuírem seus cabelos, que, se a irmã assistente não o tivesse impedido, lhe os tirariam todos. Já tarde chegou um respeitável sacerdote que, não tendo podido vê-la morrer, quis ao menos rezar naquele quarto, donde saíra o seu cadáver, e, comovido até as lágrimas, disse: Parece-me estar num santuário, do qual este leito figura o altar. Como se reza bem! Quisera nunca afastar-me daqui. Resolvendo-se afinal a sair, voltava repetidas vezes, olhando para dentro, exclamando: Feliz dela, que soube viver como um anjo e morrer como uma santa. Adiantava-se, porém, a tarde e era necessário levar o precioso despojo. A respeitável Associação da Rosa encarregou-se do enterro com muita pompa, mas a glória de carregar sobre seus ombros aquele caro penhor reclamou-o para si o mais velho dos filhos da família onde Gema viveu, estudante da universidade, com outra pessoa da mesma casa e mais 2 colegas, todos revestidos com seus belos hábitos amarelos. Foi encerrado o bendito corpo em um decente caixão de madeira, onde tiveram o cuidado de depositar em um tubo de cristal a seguinte belíssima memória em pergaminho, ditada pelo reverendíssimo Dom Roberto Andreuccetti, corretor da dita Igreja da Rosa. Gema Galgani nasceu em Camegliano, junto de Lucca, aos 12 de março de 1878, filha de Henrique Galgani e Aurélia Landi. De costumes irrepreensíveis e singular piedade, foi admirável exemplo de virtudes cristãs. Provada desde a infância por grandes desventuras domésticas, purificadas por longa e dolorosa enfermidade, suportada com edificante resignação, achou sempre o seu único conforto na constante devoção a Jesus crucificado, a quem ardentemente desejava consagrar-se inteiramente, vestindo o hábito religioso. Entre as filhas,
de São Paulo da Cruz. Madura para o céu, para ali voou no sábado santo, aos 11 de abril de 1903. Vive com os anjos, ó alma piedosa, e reza por nós. Estando tudo preparado, depositado o caixão sobre o rico féretro, ornado de flores e carregado por pessoas piedosas, ordenou-se o devoto acompanhamento até o cemitério, seguido pelo clero e por alguns devotos, fazendo todos a pé aquele longo caminho. Certamente que a solenidade do dia da Páscoa formava singular contraste com a cerimônia fúnebre, porém, quanto era expressivo esse contraste. Essa procissão assemelhava-se à volta de uma festa que acabava de realizar. Quando a alma da jovem virgem tinha sido levada pelos anjos para festejar no céu o triunfo da ressurreição do Senhor, os homens iam confiar às entranhas da terra os seus restos mortais, que lhes eram agora inúteis, a fim de que os restitua naquele dia final em que terão de servir uma segunda vez. O caixão foi depositado numa sepultura particular, ao ar livre, e sobre uma placa de mármore gravaram esse epitáfio latino. Está aqui em latim e a tradução é a seguinte: Gemma Galgani de Luca, Virgem Puríssima, que no quinto lustro da idade, consumida mais pelas chamas do amor divino do que pela doença, no dia 11 de abril de 1903, véspera da Páscoa da Ressurreição, voou para o seio do seu celeste esposo. Repousa em paz, ó bela alma, na companhia dos anjos. A dor que se apoderou de toda a família benfeitora de Gemma e a perturbação em que ficaram fez com que esquecessem, por momentos, o pensamento que tinham concebido, de mandar abrir, depois de sua morte, o seu peito, na esperança de achar em seu coração algum sinal extraordinário. Recordaram-se, porém, desse projeto logo depois do enterro e tomaram a resolução de realizá-lo sem demora. Foi necessário esperar algum tempo para as formalidades exigidas pela autoridade civil e no dia 24 de abril, 13º depois da morte da serva de Deus, procedeu-se à exumação. Achou-se o cadáver ainda intacto, tal qual tinha sido aí depositado, mas já com indícios de decomposição. Descoberto e tirado o coração, apresentou-se fresco, vigoroso, flexível, vermelho e cheio de sangue, como o coração de uma pessoa viva, pelo que ficaram sumamente maravilhados os práticos encarregados da autópsia. Mais ainda, a forma do coração era verdadeiramente singular, diferente do tipo natural, chato nas duas faces e muito dilatado de ambos os lados, parecendo mais largo do que alto. Mas a admiração ainda foi maior quando, sob o golpe do escalpelo, brotou dos ventrículos e aurículas um sangue vivo e vermelho, e tão liquefato que correu sobre o mármore em que se fazia a operação. É sabido que logo depois da morte, resfriado o cadáver, todo o sangue contido no coração sai, ou, no caso de resfriamento muito rápido, coagula-se, perdendo a cor viva. Quanto mais 13 dias depois da morte, e de uma morte causada por doença contagiosa. Aquele coração que foi uma fornalha de tantas chamas celestes e palpitou de puro amor de Deus, e que, não se podendo mais conter na sua cavidade natural, levantou e encurvou fortemente 3 costelas do peito, que abriu uma saída para fora na misteriosa chaga do lado, como para expandir o excesso de seus ardores, que queimou toda a região torácica, a ponto de não se poder aproximar dele a mão sem sentir a sensação de queimadura. Aquele coração não podia morrer. E foi um erro, foi uma pena que o entregassem
ao ferro da mão profana para cortá-lo. Mas Deus permitiu que assim acontecesse, para nos manifestar um prodígio que, sem isso, teria sido ignorado. A forma anormal observada nessa preciosa víscera parece-me que não pode admitir outra explicação senão a dos tormentos extraordinários provocados pelo amor celeste que o abrasava. Releia o leitor o que já dissemos a esse respeito e verá que era até de esperar vê-lo despedaçado. É certo que Gema nunca teve nenhum sintoma de moléstia cardíaca que pudesse produzir tão extraordinário efeito. Seu coração foi sempre são e robusto, e fora das ocasiões dos êxtases e do martírio místico de sua alma, nunca apresentou a mínima irregularidade ou perturbação, pois apenas cessadas estas comoções divinas, ela recuperava logo seu estado normal. A donzela esteve um pouco anêmica nos últimos anos de sua vida, mas ninguém sustentará que essa enfermidade produzisse, em tão breve tempo, tão grande transformação do órgão vital. Menos ainda se poderia atribuir esse fenômeno à decomposição dos tecidos do coração encerrado por 13 dias na terra, porque é uma contradição manifesta a decomposição de uma víscera e a frescura do sangue nela contido. E a destruição dos tecidos é incompatível com a viva cor vermelha. A despeito, portanto, dos incrédulos, reconhecemos o prodígio e bendizemos ao divino autor, dele sempre admirável, em seus santos. E agora, chegando ao termo da vida de Gema, e quase de minha obra, prostro-me aos vossos pés, ó Jesus, que por um traço admirável da sua providência, me escolhestes para dirigir esta alma eleita na vida espiritual, prodigalizando-me luzes que impediam a minha incapacidade de pôr obstáculos às suas sublimes aspirações à santidade. Vós me ordenastes, como tenho perfeita convicção, de revelar ao mundo, pela publicação destas memórias, a grandeza do vosso amor e das vossas misericórdias para com a vossa serva. Obedeci. Não me resta, pois, senão dizer-vos: Senhor, sou um servo inútil. Ele cita aqui o Evangelho de São Lucas, né? Peço-vos que desvieis vosso olhar de minhas misérias e que, pelos grandes merecimentos de Gema, leveis estas pobres páginas às mãos de inúmeras pessoas, para que conheçam quanto sois bom e a felicidade que se sente em amar-vos e servir-vos exclusivamente, a exemplo da seráfica Virgem de Lucca. Então aqui termina, né, na página 323, a biografia que nós tomamos a peito ler, né, e comentar. Aqui tem dois apêndices. Um é sobre as informações da canonização. Depois vocês leiam. Interessante, pelo menos para saber as datas, né? E sobre o Padre Germano também, né, o autor da obra. E depois um apêndice de uma oração que Santa Gema costumava fazer, da hora santa, né? Então, eu espero que... Não sei se o túmulo dela deve estar aberto para visitação, né? Mas não sei. Aqui eu acho que no apêndice tem essa informação, viu, Aline? Eu já li, mas enfim. Aqui, ó, no último parágrafo da página 328, no final do apêndice 1, né? Atualmente as religiosas encontram-se no belo mosteiro santuário de Santa Gema Galgana de Lucca. Mas com a graça de Deus, as monjas passionistas se espalharam pelo mundo. Não, isso é outra coisa.
Mas aqui deve falar sobre certamente fala sobre o despojo do corpo, né? Enfim, terminamos aqui então essa biografia de Santa Gema, que é extraordinária, né? E assim, um pouco desconhecida, né? Essa mística já de início do século XX, né? Coisa impressionante, né? Mais ou menos, ela morreu mais ou menos na idade de Santa Teresinha de Menino Jesus, né? Santa Teresinha morreu ainda no século XIX. Ela morreu talvez 10, 15 anos depois, né? Que era mais ou menos a diferença de idade das duas, né? Nós lemos então as duas biografias, inclusive, né? E santas tão diferentes, né? Santas tão diferentes, Santa Gema e Santa Teresinha de Menino Jesus, né? E vamos recomeçar, né? Anjo da Guarda? Ih, tem muita coisa. Outro dia foi dia dos Santos Anjos, né? Sexta-feira? Acho que foi sexta-feira. Anjo tem literatura até mandar parar. Mas eu vou procurar talvez um livro. Eu não sei se... Não conheço um livro específico sobre isso, sobre os anjos da guarda. Mas enfim, reze pelo seu, né? Aquela oração que a gente aprende desde criança, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Então, eu estou pretendendo começar a leitura agora. Deixa eu só parar essa gravação. Vocês, por favor, permaneçam aí, que a gente vai discutir agora a próxima leitura, tá bom? Vamos fazer a oração final e depois a gente discute esses detalhes. Tenham todos um santo dia, Deus lhes pague a presença, certo? E agora terminou essa extraordinária biografia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.